Quer que eu volte? Não, não tem como voltar. Né? Tá gravando. Então, na segunda-feira a gente, antes da palavra da Celina aqui, a gente acabou falando algumas coisas, né? Por motivo do capitão Tomé e do nome, enfim. E a palavra também em si, do Arcelino, acabou trazendo para mim grande reflexão. Eu vim pensando nessa palavra, né, de lá para cá. E eu fico maravilhado como que a gente vê que aquilo que cada um traz aqui, né, faz parte de um grande contexto onde Deus vai trazendo revelações, conhecimento para a nossa vida. E isso é muito bom, porque a gente percebe o quanto Deus fala através de cada um, conforme Deus usa cada um nesse lugar. E algo que me chama a atenção a partir de então, né, naquele momento lá, dos dois discípulos, né, que estavam caminhando para Emaús, que traz dentro de si, né, que eles levam consigo aí um momento que meio que de frustrações, né, que eles estavam vivendo por uma expectativa frustrada. E uma das palavras que eu gostaria que a gente falasse um pouquinho hoje, que isso vem falando muito ao meu coração, é sobre justamente sobre isso, né, expectativa, né? A expectativa que nós geramos, as expectativas que nós temos, e a gente é feito de expectativa. A gente tem expectativa para tudo, né? Em todos os momentos, em todas as fases da nossa vida, a gente gera expectativa. E um dos versículos que eu gostaria de tratar e falar aqui, né? Está lá bem conhecido, na primeira carta aos Coríntios, Paulo escrevendo, no capítulo 15, lá no finalzinho, né? No versículo 58. Eu vou ler só numa versão um pouco diferente, que aqui é a versão Bíblica Viva. Portanto, meus queridos irmãos, já que é certa a vitória futura, sejam fortes e firmes, sempre dedicados ao trabalho do Senhor, pois vocês sabem que nada do que vocês fazem para o Senhor é inútil. Faz a versão um pouco diferente que a gente está acostumado a ver, né? Mas quando eu falo de expectativa, às vezes eu preciso voltar um pouquinho lá para entender um pouquinho sobre isso, né? Como eu falei que a gente sempre gera expectativa. E eu lembro quando eu era pequeno, uma das frustrações que eu tive, bem pequeno mesmo, né? Caminhando ali, criança, foi de ouvir falar sobre a Trindade. Quando eu era muito pequeno, e quando meu irmão, inclusive mais novo que eu, um ano mais novo que eu lembro que eu estava conversando com ele, e quando ele falou assim, quando a gente estava falando sobre Deus, Jesus e Espírito Santo, e quando ele falou que era uma pessoa só, aí eu teimei com ele, não, são 3 pessoas, né? E quando a minha mãe chega e conversa com a gente, né, tentando explicar sobre a Trindade, né, e isso para mim era muito difícil entender. Eu acho que ainda é difícil entender para muita gente. Impressionado que essa pequena, em vez de estar brincando, começou sobre a Trindade. O nível da olha uma coisa assim, uma coisa tranquila. Não, mas era porque a gente tinha um ambiente que nos levava, né, a pensar em algumas coisas, né? Mas eu era uma criança normal, tá? Né? Fiquei de castigo, apanhei pra caramba, enfim. Mas eu lembro que isso ficou marcado para mim, porque isso... Eu tinha uma expectativa, eu tinha um parâmetro do que era Deus, do que era Jesus, do que era o Espírito Santo. E quando falou que era uma pessoa só, aquilo para mim foi difícil engolir, vamos dizer assim. Por mais que tentasse explicar naquele momento ali, aquilo ali era complicado eu entender. Acho que ainda é um pouquinho, né, na nossa ótica humana, um pouco complicado. Mas isso eu trago como uma expectativa ou um pensamento que eu tinha meio que frustrado, né? Eu tinha formado um pensamento e aquilo ali foi frustrado. E na segunda-feira a gente começa falando um pouquinho sobre desses discípulos. Os discípulos tinham uma frustração porque eles tinham uma expectativa também. Qual era a expectativa
que aqueles discípulos tinham? A expectativa era que tudo seria de forma diferente. Por mais que Jesus tivesse falado o que iria acontecer, eles não imaginariam que ia acontecer daquela forma. Enfim, por isso eles voltam para casa, ou eles saem daquilo ali e não esperam nem o todo o cumprimento do que Jesus tinha falado, né? E a gente fala de Tomé, né, que num primeiro momento fala para Jesus que estaria até disposto a morrer, mas que parece que num segundo momento isso tem a sua expectativa um pouco mudada a respeito disso. E eu não quero falar sobre o que é certo, o que é errado, ou que a expectativa A ou B. A gente, pelo menos eu pretendo aqui, tratar algumas coisas com relação à nossa própria vida, né? Com relação às expectativas que nós temos. E quando a gente pode citar vários exemplos na Bíblia, e a gente vai ter inúmeros exemplos sobre homens que tinham expectativas diferentes daquilo que Deus tinha como propósito, como plano e como entendimento para a vida de cada um. E quando a gente fala, eu lembro que foi falado muito aqui sobre o propósito, né? O nosso irmão Dantas fala muito sobre isso, e isso me abriu um pouquinho, às vezes, esse conhecimento quando a gente fala de propósito. Quando a gente imagina o plano de Deus, o que Deus tem para cada um de nós, a gente pensa muito de uma forma um pouco limitada, né? A gente pensa num círculozinho bem ao torno de nós, bem em torno de nós, né? Enquanto que Deus trabalha de uma forma muito mais ampla. E eu posso exemplificar isso, a gente pode tentar enxergar um pouquinho isso quando numa passagem que a gente sempre fala, que a gente sempre lê, do endemoniado lá de Gadara, né? Quando a gente pensa que Jesus ele vai até lá, ele traz a libertação, a cura para aquele homem, e a gente foca muito nisso, né? Somente no que Jesus fez naquele homem e naquele momento, né? Mas quando a gente lê um pouco a história, a gente vê que ele foi o primeiro missionário daquele lugar, e como o conhecimento do Evangelho se expandiu, o conhecimento de Jesus se expandiu ali. E mas a vontade dele, qual era a vontade daquele homem quando ele ficou curado? Ele queria seguir a Jesus, né? Ele queria seguir. E à vista do que nós pensamos, ou à vista de qualquer uma pessoa que de repente no primeiro momento a gente fale sobre isso, pô, legal, bacana, pô, e tá certo. Não, vamos fazer uma vaquinha aqui para que ele consiga condições de seguir a Jesus aonde ele for. Não, vamos dar aqui, pô, vamos fazer. Ele não tinha nem roupa, né? A palavra de Deus que diz que muitas vezes ele ficava nu, enfim, naquele momento ali. Então eu acredito que ele não devia ter nada de reservas, né? E a gente pensaria que a melhor coisa a se fazer era que realmente ele seguisse. Até de repente uma preocupação até válida, né? Que a gente tenha. E a gente tem hoje isso. Não, vai que ele tem uma caída, uma recaída, né? Mas eu creio também que existem mudanças que Deus faz na nossa vida que são permanentes, que são definitivas. E não quer dizer isso que eu deva me acomodar, né? E aqui eu não quero falar, eu não quero trazer nenhum tópico teológico sobre o conceito arminiano ou o contrário a isso, tá? Mas é uma questão que a gente tem que pensar. A gente gera sempre uma expectativa de tudo aquilo que acontece na nossa vida, ou seja, das promessas de Deus, das promessas que estão escritas na própria palavra de Deus. Porque quando eu olho, e um dos exemplos que nós citamos aqui foi João, né, João Batista. Quando João Batista ele é preso, a palavra de Deus diz que ele manda 2 discípulos ir lá até Jesus e perguntar a Jesus se ele seria a quem ele esperava, o Messias, ou se haveria de vir outro. Eu não creio, pelo menos eu não consigo enxergar em João nenhum tipo de falta de fé. Eu não consigo enxergar falta de fé. Eu não consigo enxergar nesse momento uma fraqueza, vamos dizer assim, que a gente possa colocar. Mas quando nós olhamos a própria palavra de Deus,
E quando analisamos a palavra de Deus de uma forma mais fria, eu poderia até dar a João um amparo para essa questão. E eu posso, porque quando a gente fala do povo de Deus, o povo de Deus, por diversas vezes, ele esteve cativo, ele esteve preso, ele esteve sobre escravidão, vamos dizer assim. E por várias vezes, o que Deus fez com esses momentos? Quando o povo de Deus estava preso, cativo, enfim. Deus levantava um homem, um profeta, um juiz, um rei, e sempre trazia para cada um momento desse, libertação. É ou não é? Sempre trazia. Isso está na palavra? Sim. E isso, sobre o Messias, existem promessas sobre o Messias? Várias promessas sobre o Messias. E como eram as promessas? Eu posso pegar uma aqui, tipo Isaías 61:1, que fala que, como é que está escrito lá em Isaías 61? Só para ficar bem mais... Pode ler, por favor. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Liberdade aos cativos, liberdade, libertar das prisões os presos. Eu fico imaginando a expectativa de João. Quando a gente vê, João estava um bom tempo preso. E ele sabia quem era Jesus. Ele conhecia o poder que estava sobre Jesus. Ele tinha noção disso. Mas a expectativa que João tinha era que, de repente, Jesus cumprisse do jeito que estava escrito aí em Isaías, de tirá-lo da prisão. Será que quando esse tirar da prisão era literal, ou poderia ser literal, ou talvez fosse só literal, ou não é literal? Quando a gente olha a palavra de Deus, a gente gera uma expectativa. Lá no início, no Éden, Deus tinha passado uma palavra certa para Adão e Eva, de que de tudo poderia comer, mas de que aquele fruto ali não comesse, porque quando comesse, eles iriam morrer. Mas aí vem a serpente, vem o diabo, ele coloca na mente, no coração deles, que quando eles comessem, eles se tornariam... O que eles se tornariam? Igual. Então gerou uma expectativa. Só que essa expectativa não era a expectativa segundo a vontade de Deus. Então a gente, por vezes, enxerga algumas expectativas, e quando a gente olha para um exemplo mais perto de nós, aqui, esse momento, todos nós, quando chegamos aqui, vimos com uma expectativa. Sim ou não? Ou será que a gente vem para cá, não, eu vou para lá? A gente gera uma expectativa de que Deus vai falar comigo, Deus vai trazer um alimento para aquilo que eu preciso. De repente eu cheguei aqui com uma dúvida, com uma grande interrogação na minha mente, eu preciso que Deus fale comigo. Eu gero uma expectativa de que naquele lugar ali eu vou encontrar paz. Ou para quem trazer a palavra, ou para quem está responsável aqui, eu gero uma expectativa de que aquilo que seja ministrado aqui seja algo que realmente Deus queira falar. Geramos expectativas não somente aqui, geramos expectativas em todas as áreas da nossa vida. Eu estudo porque eu pretendo passar para um concurso. É uma expectativa que eu tenho. Aí eu coloco de um lado expectativa, aí de outro lado eu ponho a vontade de Deus, ou o propósito que Deus tem, aquilo que Deus espera de cada um. Já tivemos expectativas ou situações onde nós nos frustramos porque não queriam, aconteceu diferente daquilo que eu queria? Muitas vezes. Vou citar algumas aqui. Por exemplo, estar em Brasília, para mim,
é uma expectativa frustrante há um tempo. Eu não queria vir para Brasília. E olha que eu não estou falando que eu me formei e vim para Brasília. Não, me formei e fui para o Rio de Janeiro e lá fiquei durante muitos anos e depois de então que eu vim para cá. Eu tinha uma expectativa de não sair de lá. E vir para cá, isso me frustrou porque eu não queria sair, porque era um local cômodo para mim. Cômodo em vários aspectos. Vários aspectos. Eu estava junto da minha família, todos os meus parentes, a gente morava praticamente no mesmo bairro. Eu pertencia, eu fazia parte de um corpo ministerial de uma igreja que eu nasci dentro dessa igreja. Então era muito cômodo para mim. Meus amigos estavam lá. Mas aí Deus me tira de lá e traz para cá. Eu tenho certeza que Deus me trouxe. Eu não tenho dúvida disso. Foi Deus que me trouxe. Foi Ele que estabeleceu o momento de vir para cá. Eu posso entender alguns propósitos e outros não. Eu posso entender algumas coisas que Ele já fez, mas eu entendo que muitas coisas ainda há de ser feita. Porque eu teria a opção de simplesmente não vir. Eu teria essa opção. Não foi compulsoriamente que eu vim. Eu não vim de forma compulsória. Eu teria a opção de não vir. Mas entenda, entre a minha expectativa e de me manter na minha posição, ou entender que Deus queria uma outra coisa e Deus me revelou que Ele queria que eu viesse para cá, eu acho que é melhor obedecer a Deus. Eu entendo isso. É melhor fazer a vontade de Deus. É melhor eu me lançar em Deus. Eu não sabia o que me esperava aqui, mas eu confiava que Deus estava comigo. E quando a gente gera expectativas, e daí as minhas expectativas mudaram. E quando eu cheguei aqui, não vou falar para vocês que foi tudo tranquilo. Não, pelo contrário. Não foi tudo tranquilo. Chegou um dia, um momento, eu lembro como se fosse hoje, eu cheguei no alojamento, me olhei no espelho e conversei comigo mesmo. Falei assim, comigo, o que eu estou fazendo aqui? Mas Deus tinha falado comigo. Mas Deus tinha, de forma clara e objetiva, e sem deixar dúvida, que era para eu vir. E quando eu volto essa cena de João sabia quem era ele. Conhecia o chamado. Mas naquele momento, ele, de repente, a interpretação, até pela palavra, podia não ser tão clara para ele. E o que eu vejo que a gente precisa é, muitas vezes, entregar a nossa expectativa para Deus e deixar que Ele conduza os nossos passos de uma forma que, como a gente falou aqui até uns dias atrás, né, que hoje existem crentes que e o mundo caminha para isso, para as pessoas serem amantes dos prazeres, somente eu estou bem quando aquilo me agrada. E eu percebo que ao longo desse caminho a gente é colocado em situações ou circunstâncias de que aquilo não vai me agradar. Agradar às vezes ao meu eu. Não vai agradar aquilo que eu espero. Vai contra aquilo que eu esperava. Vai frustrar a minha expectativa. Mas vai ser algo que Deus tem preparado. Não para mim, mas para o todo, mas para o teu reino. E quando a gente fala do reino, essa foi uma expectativa que o povo tinha. Quando falava que Jesus, o Messias, viria estabelecer o seu reino, acredito que o povo pensava que seria um reino nesta terra, não seria um reino de Deus, um reino celestial. E isso, para a gente, traz alguns ensinamentos, traz algumas lições. Como eu falei, a gente... Eu falo que, às vezes, eu digo assim, ainda bem que Deus não ouviu todas as minhas orações. Às vezes, eu sei que às vezes é difícil a gente entender essa frase, e hoje eu consigo entender muito bem quando eu falo isso. Ainda bem que Deus não ouviu todas as minhas orações. Porque muitas vezes a minha oração está baseada somente na minha expectativa, somente naquilo que eu quero. E eu esqueço um pouco que eu preciso me voltar para a palavra,
para o conhecimento da palavra, para me aproximar de Deus, e quando eu me aproximo de Deus, eu passo a entender um pouquinho mais daquilo que Ele espera e a expectativa de Deus para mim, para a minha vida e para o propósito dele. E essa semana, pelo menos na semana passada, eu e minha esposa, a gente faz parte de um curso, e onde eu ouvi uma palavra assim que eu falei assim, puxa, por que eu nunca ouvi isso? Porque ninguém falou isso para mim. É comum, como casal, ou seja, família, a gente orar. Às vezes a gente até ora junto, e a gente espera às vezes alguma resposta, e às vezes a gente precisa de alguma orientação, mas a gente às vezes quando ora com mais afinco, a gente ora de forma individual. Não sei se os irmãos são assim, ou se só eu que, pelo menos, agir dessa forma. Eu me tirava um tempo, fazia com que eu me reclusasse um pouco, tornasse excluído um pouco ali do momento e buscar a Deus de forma individual, até Deus falar comigo. Mas a partir do momento que a gente é um casal, a gente tem que orar junto, de forma que Deus fale comigo e fale com ela na mesma intensidade, na mesma direção e com o mesmo propósito. Só que o que acontece? Pelo menos o que eu vi acontecer comigo. A expectativa que eu tinha era diferente da expectativa que ela tinha. E como chegar numa mesma direção, no mesmo caminho, se temos expectativas diferentes? Aí eu trago isso para a minha vida diante de Deus. A expectativa que Deus tem é diferente da expectativa que eu tenho. Deus tem propósitos que muitas vezes a minha expectativa ou a minha vontade não se encaixam dentro daquele propósito. Ou Deus tem circunstâncias que Deus estabelece para a minha vida que vai de encontro àquilo que eu esperava. E eu falei aqui da outra vez que eu trouxe a palavra, né? Que eu tinha uma expectativa. Não sei se alguém lembra. Qual era a expectativa que eu tinha quando eu voltei para a FAB? Qual era a expectativa que eu tinha? Alguém lembra? De reserva. Essa era a minha expectativa. Alguma coisa errada nisso? Nenhuma. Eu tenho tempo para ir para a reserva? Tenho. Eu devo mais alguma coisa a alguém, alguma coisa assim? Para permanecer? Não. Mas aí, essa é a minha expectativa. Mas quando... E foi nesse lugar. E foi aqui exatamente que Deus falou com o meu coração. Sobre a minha expectativa e o propósito dele. E muitas vezes eu tenho que confrontar. Qual é a minha expectativa? Será que a minha expectativa está dentro do propósito de Deus? Por várias vezes, por vários momentos, eu orei ao Senhor pedindo alguma coisa, até Deus responder para mim que não era aquilo que Ele queria para mim. Não era aquilo. É igual quando a gente ora para... eu vou dar um exemplo bem clássico. A gente acabou de falar aqui do endemoniado de Gadara. A coisa mais clássica que seria eu apoiar aquele camarada a seguir a Jesus. Porque aquilo é de uma forma lógica. E eu falo que eu sou um pouco... é o que eu estou tentando amenizar. Racional. Estou tentando amenizar, porque eu sou muito racional. Minha esposa que fala muito sobre isso, né? A minha racionalidade. E às vezes a gente quer colocar tudo dentro de um formato, dentro do nosso formato, dentro de uma razão, a nossa razão, a nossa forma de pensar. É aquilo que é melhor, é aquilo que eu enxergo como sendo melhor. E no reino de Deus, para as coisas de Deus, para os propósitos de Deus, a razão humana, ela perde sentido, ela perde força. Assim é com a própria vinda do Messias, quando o povo pensava que quem viria seria alguém forte, que iria guerrear, iria vencer batalhas, e vem Jesus, humilde, manso, que ao invés de guerrear para matar, ele veio para trazer
vida. Aí Jesus responde para João, lá no capítulo 11, né? Mandando dizer para João o que ele estava fazendo, o que ele estava operando, os sinais que estavam acontecendo ali. E é interessante que logo após isso, Jesus anuncia, ele começa a falar para a multidão sobre exatamente João. Ele fala sobre João. A Bíblia, a palavra, ela não deixa claro esse momento, então não tão claro assim, o que João faz ou pensa depois disso. Mas eu acredito que a forma que ele passa a enxergar Jesus não mudou muito, mas ele passa a entender o propósito de Deus, que não era segundo a sua expectativa. E muitas vezes aquilo que nós temos como expectativa precisa ser passado por um filtro, o filtro da vontade de Deus, o filtro daquilo que Ele tem feito, preparado para cada um de nós, para o seu reino. Quando, por exemplo, o Arcelino traz a palavra na segunda-feira, a gente imagina que essa palavra ela vai surtir efeito somente nesse lugar aqui, somente nessas vidas. Mas até como forma de honrar você, Arcelino, é que quando você fala, isso trouxe para mim algo que me fez pensar como pessoa, como cristão. Será que eu estou caminhando conforme aqueles 2 discípulos? Será que eu estou caminhando voltando para trás, esquecendo que o propósito de Deus não se cumpriu? Porque é comum a gente ter as nossas frustrações, é comum a gente viver tempos ou momentos ou dias difíceis, é comum, né? Mas conforme a gente leu, a gente tem que procurar se manter firmes e constantes. E quando o Paulo fala isso naquele momento, ele vem falando para um grupo de pessoas que não eram pessoas que não conheciam a palavra. Pelo contrário, eram pessoas que conheciam a palavra, mas que naquele momento ali viviam até umas certas dúvidas, né? Com questões que o que para a gente é simples naquele momento parece ser bem difícil para eles, sobre a ressurreição. E Paulo discorre sobre isso, né? Sobre o que eles estavam crendo sobre a ressurreição. Se Jesus não foi ressuscitado, não houve ressurreição para Jesus, então de nada serviria. E se os mortos não ressuscitassem também, então de nada valeria a busca e a divulgação do Evangelho. Então, assim, o que eu gostaria que a gente pudesse meditar nessa tarde, todos nós temos expectativas, todos nós temos os nossos momentos onde nós pensamos e analisamos tudo que vai acontecer. Pelo menos é assim que é comum acontecer isso, nós planejarmos, e conforme a gente planeja, a gente gera uma expectativa. Quando eu venho trabalhar, eu gero uma expectativa no meu trabalho. Quando eu vou para casa, eu gero uma expectativa. Quando vai sair meu salário, eu gero uma expectativa. E acho que é um dos momentos mais frustrantes. Não é isso? Não, estou brincando, não desejo isso para ninguém. A gente gera expectativa em todas as coisas. Mas o que Deus nos chama é para que a gente entregue a nossa expectativa. E a gente, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, né, quando fala não andais ansiosos por coisa alguma, é uma expectativa, vamos dizer assim, potencializada. É quando essa expectativa gera uma doença. É quando gera algo que foge ou tende a fugir ao nosso controle. E quando nós vemos lá escrito, o que a gente tem? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas antes, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso como? Eu tenho que falar isso para quem? Eu falo isso para Deus.
Mas é interessante que eu falo isso para Deus de que forma? É interessante isso, porque com ações de graça. É como se eu vou falar para Deus, mas eu já vou estar agradecendo. Eu vou falar para Deus, mas eu vou entender que a partir daquele momento, não importa o que vai acontecer, o que Ele vai fazer, mas vai estar tudo tranquilo. Conforme Abraão, ele foi sacrificar, ele fala, nós iremos e voltaremos. Não importa o que Deus vai fazer, ou como Ele vai fazer, eu tenho que descansar. E que essa seja uma palavra para os nossos corações nesse dia, que a gente gere as expectativas, mas procure enxergar, além das expectativas, o propósito maior de Deus para as nossas vidas. Amém? Não sei se alguém tem alguma palavra, acho que eu demorei muito hoje. Acho que já é um